Salve, salve, galera do Sala de Edição. Rafa Costa falando aqui pra você, juntamente com Marcelo Ferraz. Fala aí, galera. Não se assustem, a gente não mudou o nome do podcast. A gente tem uma novidade muito legal pra compartilhar com vocês hoje. Diga aí, Rafa. É o segundo corte, como vocês devem ter visto aí no feed de vocês, aí na sua listinha de episódios, apareceu aí o episódio segundo corte número 01. O segundo corte é um novo programa criado, idealizado e é produzido pelo nosso amigo Gustavo Heineken, que tá aqui com a gente agora. Salve, Heineken. E aí, gurizada, beleza? Como é que estão? Tudo beleza, tudo certo. E a gente tá muito feliz, cara, de ter você aqui pra fazer esse novo programa. E pra galera que não conhece o Heineken já esteve presente aqui em alguns episódios. Eu acho que eu fiz um que foi uma entrevista, uma conversa, e depois eu participei de um episódio o melhor episódio até hoje, que é o do Oscar. Exatamente. Se você não conhece o Heineken, dá uma olhada lá no nosso feed. E ele trouxe pra gente essa ideia muito legal, que é o segundo corte. E queria pedir pro Heineken explicar pra gente em mais detalhes o que é essa ideia de podcast que vai estar presente aí pro pessoal no feed. Heineken, como é que é esse programa? Pois é o seguinte, há um tempo eu já vinha com essa questão de análise de cinema feita por pessoas que eram mais jornalistas ou mais publicitários e que discutiam o cinema pelo ponto de vista do gosto, né? De que o que eu achei do filme, aí assiste o filme, o que você achou? Ah, eu gostei, não gostei. E esse era um ponto que sempre me incomodou um pouco por ser da área do teatro e da área do cinema por muitos anos. Eu sempre via essas análises faltando o ponto de vista interno de quem vive aquilo, né? De quem paga suas contas com essa lida, né? De quem fica lá sentando a bunda na cadeira da edição por horas e horas e horas, pra depois alguém falar, tipo, eu achei a edição meio fraca. Então eu ficava sempre com aquela coisa, não, a gente precisa conversar com quem gasta a vida com isso, né? Quem vive disso, quem paga suas contas com essa coisa. Então eu propus, né, essa ideia maluca aí pro Sala de Edição, que é um podcast que eu sempre admirei, e o povo aceitou, né? Compraram a ideia. Pô, uma honra, Heineken, uma honra pra gente. Já faz tempo que a gente tá querendo aí trazer conteúdos mais técnicos, mais profundos aí pros ouvintes, né? E veio como uma luva. A gente ficou muito feliz de você ter produzido aí já. Ele já chegou com os pilotos pra gente e se disponibilizado, né? Em manter essa playlist aí, né? Esse novo podcast, um Inception, podcast dentro de outro podcast. A minha ideia era pensar, eu tava pensando em trazer episódios que fossem realmente análise de cenas específicas, né? Então, a ideia era tentar trazer convidados e colaboradores e participantes e pessoas que queiram discutir o ponto de vista técnico da edição, o ponto de vista técnico da produção e da criação, tentando meio que fazer uma engenharia reversa da cena em questão, né? Então, pega um filme que a gente gosta muito e aí a gente analisa ele fazendo um breakdown do que é que acontece. Mas o mais importante, que é o que acho que realmente as pessoas que estão nos ouvindo têm que se atentar para o que o segundo corte se propõe, é o fato de tentar trazer uma alegria de avaliar produto artístico. Acho que a gente está num momento do Brasil, principalmente, que a gente tem o audiovisual caminhando para um lugar muito obscuro, muito problemático, né? Com a forma de tratar os artistas, com a forma de tratar a lida de quem vive disso. Então, eu acho que a proposta principal do segundo corte é justamente trazer um ponto de vista de como é massa, como é legal, como pode ser fantástico você avaliar um produto artístico sem você precisar dizer que você gosta dele ou não, sem você precisar avaliar com um ponto no final. Eu gostei do filme, vou dar nota 6, mas por causa daquilo. Não, estrelinhas. A gente quer mostrar que existem outras coisas, outras camadas, outros layers na análise comportamental, ideológica, filosófica, de indústria, de dinheiro, enfim. Tudo a partir do produto artístico, né? E aí, para isso que ele se propõe, é o compartilhar ideias, compartilhar coisas para um mundo positivo, sabe? Muito legal. E eu achei muito bacana, porque ouvindo os episódios que você já produziu, tem momentos em que vocês falam, eu não necessariamente gostei desse filme, mas vocês trazem o valor que vocês enxergaram ali dentro. Não precisa ser nessa coisa tão preto e branco de gostei, não gostei. Vocês estão ali vendo aquele valor intrínseco ali da produção e trazendo isso pro público. Olha que edição legal nesse filme que necessariamente não gostei, mas tem isso aqui de interessante. Eu tive um professor aqui há muito tempo que ele falava uma coisa muito engraçada que depois eu me dei conta e fiquei, olha só que legal isso, né? Ele pediu pra gente defender um filme pra turma, né? Explicar o porquê que o filme tinha pontos importantes e tal. E aí alguns alunos ficavam, mas eu
não quero pegar um filme que eu não gostei. E ele parava e olhava assim, cara, como que você fala que você não gostou de um filme? O que você tá fazendo aqui exatamente? Você tá estudando uma faculdade de cinema, tá se dedicando pro mundo do audiovisual, se você quer se dizer que é editor de cinema, e você tá se dando o luxo de não gostar somente, e é isso que você vai usar? Eu achava um pouco radical na parte dele, mas aos poucos eu fui entendendo, porque você vê na internet as pessoas falando, eu sou fã de Star Wars, sou muito fã de Star Wars, mas eu só gostei de 2 filmes dos 13 que existem, né? Você, como assim você só gostou? Porque é isso, às vezes parte de um ponto meramente de sim ou não, bom ou ruim só. E tudo tem um lado bom, não existe nada perfeito, tudo tem problemas e tudo tem coisas fantásticas. Basta a gente querer dar um olhar mais carinhoso para a edição, no caso, ou para a montagem, né? Muito bem, então é com essa introdução aí do Heineken que a gente vai não se estender muito aqui, porque o primeiro episódio já está gravado, a gente quer dar um play aí pra vocês, mas só lembrar que o Heineken, ele é um cara que tá no Canadá, né, ele mora lá em Vancouver, ele tá estudando, ele já estudou cinema e tá fazendo uma segunda faculdade agora de edição de filmes, então o cara tá bem embasado aí, ele sabe do que tá falando e as opiniões dele são muito bacanas, como já ouvimos, já testamos ele aqui no Sala de Edição em outros episódios e ele passou com louvor. É um rapaz que a gente já tem uma amizade aí, inclusive, já é nosso amigo, a gente brinca aqui, mas ele é um cara que a gente estima bastante. A gente espera que vocês gostem do episódio, gostem do segundo corte e bem-vindo, Heineken, à nossa família, segundo corte oficialmente aí, batizado aqui no Sala de Edição. Então, quarta-feira sim, quarta-feira não. Por enquanto, né, a gente espera um dia aí, quem sabe a gente conseguir fazer esse programa semanal, mas por enquanto, quarta sim, quarta não, a gente vai ter então, segundo corte no ar aí pra vocês, análises mais técnicas dos filmes e das obras audiovisuais que fizeram história e têm feito história no cinema mundial. Seja muito bem-vindo, Heineken. Pô, obrigado, cara. Vamos ver se o pessoal gosta e manda as mensagens aí, pô. Vê o que vocês acham e vamos compartilhar as ideias. Então, bora lá dar o play e curtir este primeiro episódio do segundo corte. Olá, gurizada. Eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte. Um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, buscando criar uma apreciação da arte da edição. E nesse episódio piloto a gente vai falar sobre o filme 3 Anúncios para um Crime. Ele é um filme de 2017, produzido, dirigido e escrito pelo Martin McDonagh. Ganhou bastante prêmios por aí afora, foi um filme bastante celebrado e ele é até considerado para muitos cinéfilos como um filme cult. Embora seja um filme meio categorizado como um drama trágico, cômico, estranho. É um filme pesado, um filme muito lento, mas de excelente aspecto técnico. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse filme aqui no Segundo Corte e para isso a gente está com o nosso querido Duca Mendes. Olá, Duca. Fala, Heineken. Fala, galera. Pra quem não me conhece, eu sou o Duca Mendes, como o Heineken apresentou. Sou filmmaker, sou músico. Tenho um canal de audiovisual chamado Audiovisuando, dentre outras coisas que produzo por aí. Mas estamos aqui para falar do filme. É legal a gente estar falando sobre ele nesse primeiro episódio, porque eu acabei de revê-lo, né? Que é uma prática que eu quero tornar aqui habitual quando a gente for gravar, eu rever os filmes, né? Pra ficar quente na cabeça, e realmente concordo com tudo que você falou. É um filme pesado, aspecto técnico maravilhoso, né? Revi ali lendo o roteiro também. Fiquei impressionado, como eu fiquei a primeira vez, e tô doido pra gente comentar aqui as cenas que a gente escolheu. E é o seguinte, pra vocês que estão escutando e não caíram de paraquedas aqui, o Segundo Corte é um podcast de apreciação da edição. Então, a gente vai escolher um trecho específico de um filme. A gente tenta disponibilizar esse filme para vocês aqui nas descrições e nos links, que a gente vai deixar tudo aqui embaixo para vocês. Também, a gente vai tentar deixar o roteiro do filme, porque faz parte da escrita do filme ou da reescrita do filme na edição, o roteiro, né? Afinal de contas, quase todos os editores usam o roteiro como base para montar o primeiro assembly, né? Então, a gente usa o roteiro como também referência do ponto específico que a gente quer discutir e também deixar no link da cena para você poder assistir junto com a gente. Então eu recomendo, obviamente, que tu assistas o filme antes, depois assista a cena específica e depois vem ouvir a gente, os nossos comentários e as nossas conversas. E por que a gente está fazendo isso? Ao longo do tempo, eu, como sou da área e trabalho, né, uns 20 anos nessa coisa que é o cinema, artes cênicas e interpretação, como diretor, como escritor, como roteirista,
Eu sempre me incomodei com uma coisa que foi muito calcada só na questão pessoal da opinião quando você tem críticos de cinema. Eu, como ator, tive sempre uma relação de amor e ódio com a crítica. Eu achava bom quando você tem pessoas analisando o seu produto, mas também achava estranho a pessoa ficar criticando a sua profissão pura e simplesmente porque ela assistiu. Sempre me parecia, eu uso essa analogia, e usava essa analogia com alguns alunos, que era assim, era como se você estivesse andando na rua e de repente você abordasse uma pessoa, abrisse a boca dela e ficasse olhando a coroa bem feita em cima da parte do vestíbulo do terceiro molar para poder analisar se o trabalho do dentista foi bem feito. Você chega lá e fala, deixa eu ver como é que foi. E aí faz uma crítica, fazer um review sobre essa coroa que foi colocada ou não. Então eu ficava, ao mesmo tempo que eu sei que arte é um produto para o público, então ele fica público a partir do momento que você põe para o público, mas eu sempre me incomodei um pouco com isso, e eu fiz essa proposta então, né, e eu tô aqui com esse fantástico homem, que é o Duca, que tem todo o embasamento para me ajudar a dizer que eu posso estar certo ou errado, mas ele vai estar aqui com a gente para poder discutir esse assunto. E no Sala, eu propus para o Sala essa ideia da gente conversar sobre o cinema, sobre questões técnicas do cinema, sobre os aspectos técnicos, morais, estéticos, comportamentais, enfim, social, tudo que der para falar sobre arte, só que do ponto de vista técnico, da edição, do ponto de vista de quem faz, né? O cara que senta a bunda na cadeira todo dia, como o Duca faz, e fica horas. Exato, e até já roubando aqui um pouco, não deixar de comentar que a gente acaba por defender a classe também, porque às vezes as pessoas veem o filme pronto, como você disse, não só comenta sobre o que está ali, mas não sabe o que era, né? Não sabe o que tinha sido gravado, não sabe o que foi gravado, não sabe o que foi decidido na edição, até pra gente tentar defender a classe e não julgar só o filme sobre o que ele vê, mas tentar trazer um outro lado que as pessoas não fazem ideia que tem acontecido, né, durante o processo, decisões e escolhas, porque às vezes uma cena tá fora de foco, ou enfim, o áudio falhou, porque por incrível que pareça, até em grandes produções esse tipo de coisa pode acontecer. Então, só botando meus 5 cents aqui, a gente tá também fazendo um papel de mostrar que a gente batalha para que esse filme chegue daquela forma que você tá vendo. Eu lembro uma vez que alguém falou que um filme, acho que era o 1917, eu não lembro quem, falou, caraca, achei esse filme muito preguiçoso, cara, essa galera que fez esse filme é preguiçosa. E eu ficava pensando no operador de boom que ficou, tipo, na chuva, sabe, por 7 horas, na chuva, segurando o pau. Eu já fiz isso, já fui de segurar boom na neve, com as mãos queimando, cara, queimando. Sim. E aí na hora de tomar o café, só tinha um café e um biscoito, saca? E você acorda 3 da manhã pra poder fazer isso por 2 semanas. E eu ficava pensando nesse lance, como assim preguiçoso, cara? Não chama de preguiçoso, tem muita gente que trabalha com isso e tá se matando. É claro, o produto no final, ele é várias coisas ao mesmo tempo, né? O corte, a edição, o roteiro, a performance, a divulgação, trailer, como você viu, enfim, é tão complexo no final que é difícil mesmo chegar pro público leigo, chegar nesse lugar que o Duca levantou, que o segundo corte quer falar, que é os pormenores de como esse produto foi pensado. Então a gente vai tentar aqui fazer um breakdown do objeto, a gente vai fazer um processo inverso, a gente pega o produto pronto e a gente vai tentar chegar no processo de criação dele através do produto pronto, com especulação, com um pouco de percepção profissional que a gente tem, com um pouco de ideias e artigos que a gente também vai disponibilizar para vocês aqui. Então essa é a nossa proposta do segundo corte, é fazer uma apreciação do corte para fazer você, ouvinte, a gostar de ver mais cinema e ver mais produtos artísticos com um outro olhar. Uma coisa que eu queria ressaltar pro 3 Anúncios para um Crime é um filme que foi escrito, dirigido e produzido por uma única pessoa, né? Assim, não é que ele é produzido por uma única pessoa. Se você for ver a lista de produtores, vai ter pelo menos umas 10. Mas o produtor tá lá marcado, né? O diretor tá lá marcado também como produtor. E algumas pessoas também tendem a não... E algumas pessoas tendem a não saber, né? Essa informação. Porque quando você, por exemplo, pensa no filme, sei lá, O Homem de Ferro, o que vem na sua cabeça provavelmente é a imagem do Robert Downey Jr., né? Porque ele é o Homem de Ferro. E ele é só o ator do filme. Eu nem sei se ele é o produtor ou não. Mas, enfim, ele poderia até entrar como produtor. Na escala de importância da linha produtiva, da indústria produtiva do cinema, você tem
a produção, que é quem entra com a grana, que vai comprar o filme ou os direitos do filme, que vai decidir sobre os filmes. Esse é o grupo que é o dono mesmo da coisa. Em geral, são eles que recebem os prêmios, eles que recebem qualquer louros que o filme venha a ter lá daqui pra frente, e eles acabam sendo os caras, as pessoas que fizeram. Então, quando você falar o filme é de não sei quem, o filme é de não sei aonde, ele pertence sempre aos produtores. Então, eles sempre são os primeiros caras a verem. Então, pra você que vai ver um filme que você gostou muito, eu aconselho ir na lista dos produtores. Olha lá quem são os caras, porque provavelmente você vai achar dentre as pessoas, as mulheres e os homens que fizeram a produção desse filme, outros filmes que eles fizeram que talvez você também vai gostar. E é uma coisa que acontece muito, e eu já ouvia de alguns diretores e uma galera que já trabalhou na gringa, assim, é que às vezes fica se lamentando porque o filme ficou filme do produtor. Né, mas não tem como, eu acho que, né, o diretor fala, o diretor fez, ele dirigiu a cena ali, o diretor não ficou do jeito que o filme não ficou do jeito que ele gostaria, né, e aí pra isso existe o corte do diretor. Exato. Né? Porque o filme acaba sendo do produtor, né, o cara, não estamos falando de ego aqui, né, pessoal, não é sobre, quer dizer, também, mas não é sobre ele faz um filme pra ele chama, ele monta a equipe, ele faz com que tudo aconteça da melhor forma, mas alguém tem que encabeçar, levar pra um lado e tomar certas decisões que não só estão do lado técnico e artístico, tem o lado político e público, né, então acho que o produtor, quando a gente fala, principalmente o pessoal que está começando, pensa que é o produtor de cena, o produtor de set. Não é esse cara. É o produtor executivo, como o Heineck está explicando aqui. Isso, certo? A gente um dia pode até entrar nesses pormenores de nomenclatura, de falar qual é a diferença entre o produtor executivo, o line producer, o co-producer, né, ou só o produtor. Enfim, porque existe uma sequência de vários nomes e o nome produtor é usado como uma célula de barganha. Muitas vezes você num filme oferece só um carro, por exemplo. Eu já fui produtor de um filme porque eu ofereci meu carro emprestado para fazer uma cena. E eles não iam me pagar, não tinha dinheiro. Aí eles só... então eu vou botar seu nome lá como produtor. Aí eu entro como produtor do filme porque eu ajudo a produzir, né? A minha função ajudou. A tendência é a gente achar que a produção está muito atrelada com o dinheiro, especificamente. O filme pode ser produzido por uma pessoa sem dinheiro? Pode. Ela pode entrar como célula política. Por exemplo, o Martin Scorsese chega lá e fala, eu quero... O Martin Scorsese é um cara muito famoso, ou o Spielberg é um cara muito famoso. O nome dele é muito importante. Se você fala que está fazendo um filme e no meio da sua equipe você tem o Spielberg, as portas vão se abrir mais, né? Claro, então, claro. Às vezes, o produtor entra só para ter o nome mesmo. Ele põe o nome, ele não põe nada, mas eu deixo você falar que eu tô. É como se fosse assim, você pode falar que eu tô fazendo parte do seu filme, é por aí. É a célula de barganha. Não é dinheiro físico direto, mas é um dinheiro por tabela. Então, por que a gente está falando disso? Porque faz muita diferença quando o produtor também é o roteirista e também vai ser o diretor. O aspecto estético, final, político que o filme vai ter, ele vai sofrer menos interferência de menos pessoas, porque o cara que também está entrando com a parte do dinheiro, ou seja, que vai ter função na voz no final, ele também assina o filme como escrita para dizer o que o filme fala sobre, e também é o cara que vai estar no set dirigindo. Então a tendência é que o filme tenha uma assinatura da cara dele e seja mais redondo. Eu, pessoalmente, tenho uma tendência a gostar mais de filmes que são autorais nesse aspecto, ou seja, o cara produz, escreve e dirige. Em geral, todos os filmes que eu adoro, eles têm essa característica. Embora eu adoro, sei lá, um desses pipoca de filme de herói, de pancadaria, enfim. Claro. Mas é diversão. Mas acho que você está falando é a questão até de você conseguir uma conexão, né? Se eu pudesse dizer de uma forma bem rasa, eu acho que quando o filme... Quando não é feito dessa forma, ele acaba se diluindo. E aquele material final, ele não é de ninguém. Ou ele é de todo mundo, mas ele não tem uma... Como se eu pudesse dizer que ele não tem uma personalidade, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Por exemplo, o Woody Allen é um cara assim, ele escreve, dirige. Então, goste ou não goste, os filmes dele são a cara dele. Exato. Né? Acho que você pegar 3, 4 filmes, você já saca que é a mesma pegada. Então, a gente sente muito isso. Quando... De repente, posso até estar enganado, me corrijam aí se eu tiver, mas quando você fala de filmes de herói, essa coisa toda, eu acho que é muito mais um filme dessa indústria dividida de 10, 15, 20, 30 mãos, né? E esses filmes que a gente diria mais cult, você vai encontrar filmes mais... Até pela pouco recurso, né? Pouca verba, ele meio que escreve, aí ele tenta dirigir, chama alguém só pra produzir do lado dele, então eles acabam ficando, como você disse, mais autorais, de fato. Então, né? Os Três Anúncios pro Crime, ele tem essa característica, e quando tu assistires o filme, tu vai se sentir bem, que ele é um filme... Não só autoral, mas ele é um filme que tem uma assinatura coesa do início ao fim. É uma história super simples,
Se você for pensar em termos de história, a história é super simples. Flat é uma pessoa querendo vingar a morte da filha. É tipo isso. Sim. Esse é o ponto. Ela quer justiça. E ela, na verdade, representa uma parcela que eu talvez não gostasse da população, que é um pessoal mais armamentista. É um pessoal um pouco mais rural, que tem uma tendência a ser mais violento, né? Tem várias falas do filme... resolver com as próprias mãos, né? Isso, tem várias falas do filme que eu falo... Não, eu não acho isso certo, sabe? Tipo, se minha mãe falasse uma coisa dessa, eu ia ficar preocupado. Não, esse tipo de coisa não é... Você tá propondo violência, você não tá propondo justiça, você tá propondo violência. E, ao mesmo tempo, é muito interessante você usar esse elemento que eu tenderia a não gostar, e eu, no fim das contas, adoro o filme, adoro a personagem, mas por isso, porque ele é muito coeso, ele é muito bem construído. Ele é um filme indie, né, por assim dizer, ou seja, não é um filme de orçamentos gigantescos, e nem um filme de divulgação gigante, assim, talvez muitas pessoas nem ouviram falar dele, ele entrou no circuito Total, eu bem sou um paralelo. exemplo, eu fui saber bem depois, assim, quer dizer, bem depois, talvez, eu acho que eu vi final de 2018, 2017, como você tinha comentado, ele chegou pra mim bem depois. Tem um orçamento de 15 milhões de dólares. Fez uma bilheteria de 160 milhões, cara. Uau. De 15 milhões para 160 milhões, e você pode saber que ele foi muito bem feito, né? Sim. Pra mim, na minha percepção, ele tem uma característica muito interessante. Ele não é um filme dividido em 3 atos. Todo mundo que é cinéfilo por aí gosta de ficar falando, no primeiro ato do filme, no terceiro ato do filme, no quarto, sabe? Todo mundo usa esse jargão, como a ribombeta da parafuseta do carro, sabe? Mas nem todo filme é dividido em 3 atos. Tem filmes que são divididos em 5 atos. E esse é um filme dividido em 5 atos. E isso faz uma diferença porque ele é um filme lento. E por que ele é dividido em 5 atos? Porque ele não tem uma personagem principal que não é o arco especificamente só dela. Você meio que acompanha o arco dela, mas você também acompanha o arco do policial chefe. E depois você acompanha o arco do policial subchefe ali, né? E você vai acompanhando os pequenos arcos que cada um desses personagens vai sofrendo ao longo do filme para você poder chegar numa conclusão final. E o que ele conclui no final não é necessariamente o arco da personagem principal. Total. Ele merge 2 personagens, inclusive a cena final são 2 personagens concluindo o próprio destino, né? E isso é muito comum na tragédia grega. A tragédia grega clássica, apesar de tentarem dizer, né, o Aristóteles na Poética tenta defender a tragédia grega como uma atitude de 3 atos em um dia, numa ação única, né? Então é um herói, passa por um dia, numa única ação, num único lugar. É a única forma de você fazer uma tragédia. Mas se você pegar grandes tragédias a partir da Grécia, e aí havia até Shakespeare, por exemplo, as grandes tragédias, os grandes elementos, eles têm sempre 5 atos. Porque você tem 3 atos do desenvolvimento do personagem principal e outros 2 atos para desenvolver o que acontece socialmente com ele. Sim. E por que eu tô falando essa coisa enorme e chatíssima? Porque eu acho que isso foi uma função muito difícil pro editor. Porque o filme tende a ser super lento, tende a ser super moroso e tende a ser super devagar. Porque ele já é escrito assim. Ele é pra ser longo. Então, quando chegou na mão do editor, ele vai ter que pensar, cara, eu vou ter que fazer isso ficar dinâmico. Total. Eu chamei atenção para uma cena específica, que é a cena que a gente gostaria de assistir e falar sobre, que é a nossa cena da entrada, quando a personagem principal vai resolver entrar, quando ela descobre que a amiga dela foi presa, né, como uma represália da polícia. Então, o policial-chefe já morreu, então o policial corrupto assumiu, e agora a polícia vai fazer o que quiser com a população pobre. E a primeira coisa que ela faz é prender a personagem negra da história. Né? No caso, é um ataque aos amigos dela, né? Já que é uma coisa bem clássica também que a gente vê. Olha, você quer ferrar uma pessoa, ferra as pessoas que estão em volta dela. Então, como você disse, uma das primeiras atitudes desse policial que assumiu é ir nessa amiga dela e prender. Então o filme é bem apertado nesse sentido, porque a cena anterior as 2 cenas anteriores dessa cena específica é a mãe do policial corrupto falando pra ele, você tinha que fazer alguma coisa, né? Você tem que tomar alguma atitude. Ela não tem uma amiga, ela não tem, sei lá, um filho, alguma coisa? Sim. E aí, na sequência desse corte, o próximo frame é uma porta escrita closet, né? Tipo, e a gente vai vendo um reflexo dela, se você, Duca, quiser, 41 e 45. Tô exatamente nela ali. O foco tá nesse bilhete, né?
ela se vira, assiste, olha pro lado, fala bastard e ela sai do frame. Só que ela não sai completamente do frame, né? Tipo, isso eu acho muito divertido. Sim. Ela tá, tipo, dentro do frame ainda porque o reflexo do espelho ainda tá lá, né? E isso é um corte bastante estudado nas universidades de edição, ou na universidade de cinema em geral, que é você tentar deixar o personagem ainda dentro do frame para mostrar que a saída, quando ele for voltar, ser mais apertada. Então é uma técnica mesmo consciente usada, tipo, o cara tá saindo do frame. Ao invés de eu efetivamente deixar ele sair do frame e deixar o frame vazio para eu entrar o próximo clipe, que é tipo ele entrando no frame, eu vou ter um espaço aí de alguns frames com um espaço vazio. Então a tendência eu vou sempre cortar, e se vocês podem reparar nesse filme, o tempo todo os cortes tentam manter o personagem ainda no frame. Então é como se fosse um corte antecipado, né? Tipo, ela tá começando a se movimentar pra saída, já corta pra próxima. Ela vai começar a se movimentar na saída, já corta pra próxima. E nesse é assim, ela sai do espelho, ela ainda tá no espelho, o próximo corte já é ela no frame andando. E o primeiro frame é um carro já passando e ela já no frame. Tipo, ela já tá andando, né? Aí a câmera vai acompanhando, provavelmente é uma Steadicam, né? Porque a gente sente essa flutuação com ela. O próximo corte já é ela abrindo a porta. Sim. Com um pé no... Tudo bem curtinho, né? Tudo bem apertado, como você estava comentando. Isso. Porque assim, a gente não vai ver ela chegando no departamento, a gente só lê o polícia, o próximo corte já é. E uma coisa interessante é que em todos os cortes tem gente se movimentando. Então, no primeiro corte do espelho do vidro lá, ela era saindo, no próximo é um carro passando, nesse é um policial no fundo, atravessando o frame também no pé, sabe? Sempre tem alguém correndo, porque é uma tentativa de fazer o público ficar interessado, né? Chamar atenção. Sim. Porque o filme é super longo, lento, então o cara teve que ficar apertando isso, né? Eu acho que isso, inclusive, é o que você falou. Tanto de criar essa sensação de movimento, o movimento trazer essa sensação de que tá acontecendo coisas ao mesmo tempo, ou o tempo todo, faz você ficar preso também, porque você não consegue descansar, né? Isso é uma coisa que eu senti hoje no filme. Quando eu me liguei, eu tava meio que no meio do filme, mas eu percebi que eu não conseguia desgrudar, porque o tempo inteiro ele fazia eu piscar e já tava acontecendo outra coisa. Então acho que isso tem muito de estar assim no filme inteiro, como você disse. Eu acho que isso é um mérito da edição mesmo, assim, porque isso não tá escrito no roteiro. Você não tem essa... Quando você lê o roteiro não é apertado desse jeito, não é nervoso desse jeito. Pelo menos, tudo bem que eu li o roteiro em inglês e eu não tenho a língua inglesa como primeira língua. Então, assim, tem essa distância um pouco. Mas eu não senti esse nervosismo que tu dissesse, Duca. A gente não vê nenhum apontamento disso, né? Isso. Nenhum tempo a gente tem cortes rápidos e tal, não vê nenhuma chamada, nem que seja uma vez ou em alguma cena específica, a gente não vê. E aí, então, eles fazem esses cortes, ele faz uma inversão aqui nessa cena, quando ele começa a chamar o personagem corrupto, né? Chama ela pra entrar na delegacia, então vem até aqui. E aí tem esse frame gigantesco, que é um wild, muito engraçado, porque tem um policial lá no minuto 42:16. Tem um policial no centro com a mão na cintura, dividindo o frame, né? Ela ainda tá perto da porta, na direita de quem tá olhando, e ele tá sentado com o pé na mesa ainda. E ele ainda tá falando com o pé na mesa, né? E aí ela cruza e vai pra cima dele, mas na próximo take, quando cruza, já é um corte diferente do bloco do anterior. É um pulo mesmo, que não sei se você sente um pulo. Pelo menos deixa eu voltar aqui, porque eu tava fisgado numa coisa de que ela se torna também um vilão, né, por conta da decisão de plano, mas a gente tá falando da edição. Ela vem andando... Ela cruza o frame e o próximo corte já é ela próxima do cara, ainda na mesma posição. Então ela ainda tá no mesmo lugar. Ela tá na mesma posição lateral, ou seja, eles tiveram a preocupação de fazer o bloco dela continuar na direita. Só que é um pulo mesmo, né? É um pulo espacial, um salto espacial. Também, de novo, para justamente poder fazer com que o filme fique mais apertado, né? A gente tá sempre muito tenso chegando lá. E aí, enfim, ela passa, conversa, tem uma performance maravilhosa quando ela só vira pro policial que tá em pé e só dá uma olhada. E aí eles fazem essa inversão, tirando a cabeça dela do frame e aproximando pro policial lá mostrar que tá tudo bem, o cara, né, tá bem babaca. E aí você tem uma inversão, faz uma invertida pra ela ficar pra cima, né? Aí ela fica como a vilã, como a... Exatamente. Eu tinha me adiantado, mas é exatamente isso.
Mas essa construção toda é muito importante, né? E esse timing, como isso acontece, né? Acho que a edição realmente decidiu isso aqui. Porque você provavelmente tinha a cobertura disso no wide shot, você tinha o over the shoulder de todos eles, porque se você pensa como o policial tá encostado nos arquivos ali, né? Olha só, imagina se você for no minuto 42 e 28 e ver a imagem que tá ela no canto direito e ele ainda tá com o pé em cima da mesa comendo um cookie encostadaço no arquivo, o próximo corte que vai ser a gente ver ela, onde tá essa câmera? Onde tá? Eu ia fazer essa pergunta exatamente agora. Onde eles colocaram essa câmera? Então eles tiveram que afastar a mesa toda pra frente, saca? Pra botar a câmera sobre o over the shoulder dele e ainda manter o pé dele no centro do frame, que é o diálogo inicial do frame todo, né? Desde o início da cena, o pé dele é o que tá no meio da porta, né? Chego a arriscar que tem até uma decisão de lente aqui pra profundidade não ficar tão diferente, né? Porque já que eles tiveram que chegar pra frente, porque não tem o recuo, acho que teve uma decisão também do diretor de falar, olha, a gente tem que recriar um olhar aqui diferente, porque senão a profundidade vai ser outra. Porque nessa cena aqui, um pouquinho antes, quando ela olha pro cara, que é o Flow que vai até ele, né? Provavelmente isso aqui é uma 35. Muito provavelmente, nenhuma distorção. Provavelmente uma 35mm, né? E aí ele vai... volta pro policial. Isso. Aí aqui nessa outra, eu não sei, ela parece mais wild, não é? Quando você vai pra trás, tá o over the shoulder. Quando tá no over dele olhando pra ela, Isso. né? Ela não parece uma 35, né? Ou eu que tô enganado, eu não sei. Eu não sinto que essa lente pode ser uma 35, talvez, eu não sei. O que tu acha? Eu não sei, sinceramente. Peraí, deixa eu voltar. Porque ela é bem wild, né? Ela é bem aberta, parece. Ela não é uma 35 porque não teria essa distância. É o que a gente tá falando, porque eu tô tomando essas decisões a partir do teto. Saquei. Né? Se a gente teve que chegar todo mundo pra frente, a gente veria esse teto mais próximo, né? Então a wide faz com que a gente abra um pouco isso e torne, embora Colin, parece que ele tá aqui perto, mas você vê que tá entregando mais campo de visão. Com certeza eu não acho que é 35, não. Ele deve ter descido um pouquinho, pelo menos pra uma 24 chuto. E aí deve ter rolado uma correção, né? Porque o cara no primeiro plano, ainda desfocado, ele ia estar nessa proximidade, ele estaria mais na frente dela. Ele deve ter pedido pra ele chegar um pouco mais pra esquerda, né? E meio curvo, né? Meio torto, porque exato, quando você chega muito perto da lente, a 24 faz você ficar meio curvito, né? Também. Ou aquela coisa que agora só pra jogar lenha na fogueira aqui. O cara abriu mais ainda, o diretor de fotografia, e rolou um crop, o que eu não acho provável. Saquei. Eu prefiro acreditar que ele desceu pra uma 24 e reenquadrou um pouquinho, deu uma roubada no jogo ali, né? Botou o policial um pouquinho mais de lado e resolveu a cena assim, acredito eu. E aí eu acho tão estranho que na sequência a gente volta pra ver a cena dele de frente. E aí você tem o arquivo exatamente onde a câmera deveria estar, né? Sim. A câmera deveria estar ali, né? E esse tipo de coisa é uma construção muito interessante da gente pensar que é claro que esse tipo de análise, quando a gente assiste pela primeira vez, a gente quase não percebe, né? Assim, tipo, eu fico muito pensando onde é que estão as câmeras sempre. Eu também tenho essa noia. O cara botou a câmera ali, botou a câmera aqui e tal. Mas, em geral, o público, né, a tendência é que a gente não faça isso, que a gente só assista, né? Mas depois assistindo 4, 5, 6 vezes, você começa a perceber que ele tem que começar a dar essas apertadas, essas roubadas, né? Porque pra fazer tanto corte, porque você tem um corte que vai pro cara, pro policial em pé, depois vai pro policial sentado, depois vai pra ela, depois vai pro over the shoulder, que é pra manter essa dinâmica que o filme precisa, né? E pra poder ter material pra decidir na ilha também, né? Porque às vezes o que foi desenhado, o que tá no storyboard, não funciona na montagem, né? E aí eu queria chamar a atenção pra ir finalizando dessa parte, que é a entradinha da continuidade, que eu acho maravilhoso, pra mostrar justamente que é uma decisão e não é um erro, que é quando ele se levanta. Quando ele resolve se levantar, a cena em que ele resolve se levantar e vai enfrentar ela, né? Se você for ver e soltar ela ali, ele se levanta, aí ele prende a arma na cadeira, o que é maravilhoso. Que é uma coisa bem característica até do personagem, né? Ele é enrolado e tal, e aí prende. Ele é totalmente goofy, né, cara? Aí ele chega nela e para, e olha bem na cara dela. Só que o próximo corte é ele ainda entrando no frame. Então, mas antes dessa eu citaria uma que você não falou. Não sei se porque não quis ou não percebeu. Fala. Quando ele tá levantando, antes dele prender a arma na cadeira, né? Quando ele vai levantar em 42 e 49, ele tá com a mão indo com o biscoito. Ah, sim, né? E o biscoito não tá ele na mão. Ainda não chegou, e quando corta ele já tá com a mão. Tudo bem que é uma coisa muito rápida, mas eu ainda traria isso pro lado do que a gente tá defendendo. Ah, mas isso são frames. Sim, mas eu acho que nessa decisão também... Talvez começa por aqui, né? Vamos apertar o que já dá pra apertar e depois a gente força onde der. Mas até parece que ele bota o cookie na mesa, cara.
Nessa rapidinho wild, parece que ele põe o cookie na mesa. Eu não tinha reparado isso não, cara. E olha que eu vi esse filme muitas vezes. É que eu acho que no quadro anterior ele ainda não chegou na mesa. Saquei. E eu acho que teria talvez sim, sei lá, alguns frames pra chegar. Entendi. Que dá pra roubar. Então acho que deve ter sido aquela coisa assim, putz, ainda bem que a continuidade tá boa e eu posso deixar ele colocando o cookie na mesa porque a sensação vai ser que ele já tava colocando, mas... Enfim, vamos pro que é o mais grave que vem na sequência. E quando ele se levanta, ele para na frente dela, e aí no próximo corte, no 42:53, ele ainda tá entrando no frame de novo. Só que eu acho, na minha opinião, que essa sim foi uma decisão de manter ele chegando 2 vezes nela. Primeiro que é pra confrontar o tanto que esse cara é canalha, o tanto que ele é cretino, sabe? E o segundo que é pra mostrar o quanto ela é forte. Porque ela segura ele vindo no nariz, né, cara? Ela total. Ela não se mexe, né? Ela segura, ela não dá um centímetro pra trás, que é uma coisa até... É um reflexo. Né? Quando uma pessoa vem, você tem o reflexo de chegar pra trás. E ela, como ela vem construindo ao longo do filme, né? Como você falou de uma personagem dura, assim, forte, ela não se mexe. E eu acho que isso reforça, assim, inconscientemente, que ele pode vir quantas vezes for preciso, que ela não vai arregar, né? Eu acho que rola isso aqui. E eu acho muito, muito rústico a forma como eles compuseram o frame no Over the Shoulder dela, porque a gente não tinha visto isso ainda, né? Tipo, ele tá mais alto, eles tentaram fazer ela ficar só com a cabeça de fora, tipo, tá cortando na gola dela o frame. Se você parar em 42:59, por exemplo. Sim. Só que o frame não tem os 2 olhos dele na tela. Tipo, ele tá meio escondido por ela, né? E, tipo, ele tá dando a sinceridade, ele tá falando a sinceridade, só que a gente não tá enxergando os olhos dele, né? E eu também acho que isso seja uma coisa intencional, porque é deixar o cara... Porque quando você tá vendo ela, ouvindo ele falar... Ou seja, no frame anterior, a gente tá vendo os 2 olhos dela inteiro, né? Tipo, a gente vê a cara dela toda. E quando ele começa a falar, ele vai se escondendo atrás dela, meio que fica coberto. Mas será que isso foi uma coisa da decupagem do roteiro? Porque a gente que sabe o final, sabe onde vai dar a coisa, sabe como eles estarão na situação final. Então você acha que aqui é uma decisão da direção, falar, olha, vamos já deixar ele nessa... Né? Não entregar tudo, deixar ele pela metade. Eu acho. Ou é uma coisa que rolou na hora e eles deixaram valer? Eu acho. Você acha que é uma coisa de decupagem mesmo? Eu acho que é uma decisão, é uma coisa que deve ter sido feita no blocking ou no storyboard, provavelmente, justamente pra mostrar. Porque uma coisa que é interessante quando a gente tá editando um filme, por exemplo, é a gente pensar nesse continuismo e nessa frequência que os atores conseguem entregar ou não a demanda que a gente precisa que eles entreguem, né? Então tem muitos editores que falaram, até no Joker agora, nesse Joker com o Todd Phillips, edição e direção e produção do Todd Phillips, eu li e vi muitos podcasts e li artigos sobre ele falando que o editor, que é o Jeff Groth, se impressionou a quantidade de sequências que o Joaquin Phoenix, que é o ator, conseguia entregar da mesma forma. Então, se ele fumava o cigarro, ele fumava o cigarro na mesma altura. Vamos fazer um outro take, vamos mudar, vamos fazer outro blocking, mexe tudo de posição. E ele lembrava a altura que estava em relação ao cotovelo dele, o braço com o cigarro, sabe? Ele falou isso, que se impressionou, que ele teve muita facilidade de escolher takes, porque o cara tava fazendo a mesma coisa sempre, sabe? Claro, não, e esse é o nosso drama mesmo, porque é justamente isso, né? Numa cena que você grava vários takes com uma câmera só, porque muitas vezes, pra quem não sabe, que tá nos ouvindo, acha que, não que não aconteça, mas não é comum ter 2, 3 câmeras, isso, né? Como a gente viu ali, até por conta do espaço, gravando ao mesmo tempo, pra depois você só cortar de uma pra outra, né? Você refaz a cena, você refaz o take ali, são vários takes pra mesma cena. E isso que o Heineken tá falando é muito importante, porque o ator, se ele joga o papel de um jeito, ele tem que jogar de novo, e pra você começar, só uma dica aqui, pra você começar a reparar que acontece muito isso, é só você ver quando tem uma cena que quem tá falando tá de costas, você vê que nem sempre a boca tá mexendo igual o áudio. Certo? Né? Muitas vezes que é um diálogo aproveitado pra ter interpretação do outro ator, mas o áudio não foi o que valeu. Então você vê a pessoa mexendo a boca no take 1, 2 ou 3 e tá sendo usado o 5º. E aí você percebe que a pessoa não tá falando exatamente no mesmo timing. Então existe até uma preocupação de esconder ali com o cabelo. Nesse filme acontece algumas vezes. Isso. Né? Então, aqui... É muito comum, mas eu acho que nesse caso específico, foi justamente por isso que eu chego à conclusão que talvez tenha sido uma decisão editorial, que mesmo que o cara não tenha colocado o cookie na mesa da mesma forma, mesmo que ele não se levante da mesma forma, mesmo que ele não se aproxime da mesma forma, o blocking foi
O blocking, ou seja, posicionar os atores no espaço para fazer a filmagem e na hora da edição escolher os takes que fizesse esse negócio ficar apertado, me parece, e lógico que eu tô falando isso da minha cabeça, né? Eu acho que foi uma decisão para deixar o filme mais apertado, tipo, mais rápido possível, dentro do que o filme já é previsto para ser gigante. Bom, enfim, daí ele vai, faz essa cena toda, tem todo esse outro blocking, ela dá um empurrão nele, eu acho maravilhoso esse empurrão que ele dá, porque a gente não vê a mão, né? Tipo, se eu tivesse lá, talvez existisse a mão, né? Talvez existisse um take da mão. Talvez tenha numa aberto ali, né, naquele primeiro take que eles fazem dela chegando, talvez eles tenham feito a cena toda nele aberto. Eu, se estivesse dirigindo, faria com certeza, pra garantir como se fosse o master, mas né? A gente não tem um master shot mas a gente não precisa, né? Assim, a gente não... Não precisa. E isso é explorado no personagem o tempo inteiro, né? O olhar, ela tem uma raiva muitas vezes contida, né? Ela tem um movimento muito forte, mas às vezes em pequenos gestos, né? Do olhar, de segurar o cara ali quando ele vem pra cima dela, e agora fechando nesse empurrão, como você falou. Então não precisa mostrar a mão, né? E aí se você for seguir nessa sequência, ele continua apontando pra ela, falando, e ela tá saindo com esse sorriso que o Duca tá falando. E na sequência, se você só soltar e deixar, ela empurra ele, vai falando, e ele vai apontando o dedo pra ela, aí a gente corta pra ele falando, e ele termina de falar, e quando o próximo take corta, de novo, ela já está andando, já está vazio, ela já está saindo de cena. Então, dá a impressão que talvez ele estivesse falando as últimas palavras com ela de costas já, sabe? Falando pra ninguém, né? Assim, tipo... total. Que mostra quem é esse personagem, né? Tipo, deixa o outro falando sozinho, vira as costas. E o cara é um policial, xerife da cidade agora, né, cara? Não, total. E eu acho uma genialidade de mostrar o cara muito goofy jogando o amendoim pra cima e errando a boca. Maravilhoso. Não, e é legal porque isso... também é uma coisa de muita sensibilidade, assim, né? Porque é um filme, como a gente falou, é um filme pesado, um filme denso. Muito. É impossível você não relaxar quando você vê uma cena dessa, mas ele é muito bem dosado, os momentos dele, que eu acho que é muito mais de um conflito dele, do personagem interno, do que ele de fato ser um paspalhão, assim. Eu acho que é a situação que ele tá, enfim, tanto que ele vai descobrir isso com uma carta no final das coisas todas. E aí tem mais uma última coisinha, um blocking que eu também acho interessante colocar sobre essa composição, que é quando eles estão no final decidindo, indo embora e tal, antes eles estão... Já no carro, já né? no carro, organizando, né? Tipo, é só um take mesmo, que tipo, se a gente for pra 1h48 e 33, por exemplo, eu acho... Botando as coisas na mala. Eles estão jogando que é pra mostrar a arma, né? Sim, eu tô 1h30... se você for 1h48 e 20 e 30... Ah, tá, o take de cima... É um take de dentro do carro, né? A gente vê os dois bem separados, assim, né? Tipo, eles ainda estão no... Ah, não, 30 é o primeiro, antes da arma. Ah, isso. tá, tô vendo, eles o primeiro take. Isso, o primeiro mesmo, 48 e 29. Eles estão bem separados, né? Aí o corte, de novo, ela também tá entrando no frame novamente... Tipo, é um padrão, por isso que eu acho que isso é uma decisão, sabe? Agora me faz concordar mais ainda. Eu achei que poderia ter sido uma decisão, tipo, numa coisa que, aconteceu, então vamos deixar, mas agora eu reforçaria, porque é uma segunda vez que tem a mesma decisão. E acontece o tempo todo no filme isso, é uma decisão. Toda vez que alguém vai entrar em cena, a gente começa a gravar no movimento. E a prova é que, quer dizer, né, galera, por favor, sempre baseado no que a gente tá pensando aqui. Não estávamos no set, nem na ilha. Mas a gente, nesse próprio take, quando vem pro contra deles aqui em 48 e 32, eu poderia começar daqui, com ela já em cena. Exato. Não é uma coisa que ela não tá no mesmo lugar. Porque às vezes a gente toma essa decisão... até porque era o que a gente tava vendo no inverso, né? O inverso era esse cena. Então o natural seria começar aqui. A gente só toma aquele tipo, né? Ou só fica, se a gente chamasse aquilo de erro, se a gente não tivesse o mesmo posicionamento no outro take. Exato. Aí a gente fala, putz, não teve como fazer. Mas aqui a gente tem. Então, com certeza foi uma decisão. E como acontece aqui só da gente analisar rapidamente pela segunda vez, também descartaria aquela coisa de olhos em chamas, cansaço e passou. Com certeza não é. E aí você tem ela sozinha no frame na sequência, fechando, e o carro em movimento depois, e aí vai pra minha teoria da conspiração, que é o bump. Não, essa teoria é maravilhosa. Explica pra quem não sabe, fala o que rola. É que assim, a primeira vez que eu vi esse filme no cinema, me chamou a atenção na entrada do filme, bem na abertura, no início do filme, que ela tá com o cabelo solto ainda, o personagem a gente não conhece ela ainda.
ela entra e assim que ela passa na frente dos billboards, né, no primeiro, você tem um Foley, que eu não sei se pode chamar de Foley, acho que não poderia chamar de Foley, porque Foley, tecnicamente, é uma interação de humano com os objetos, né, não é uma interação de objetos com objetos, essa aqui parece uma interação de objetos com objetos, ou seja, o carro fazendo um barulho na estrada, né? Do som direto ali, Isso. E ele faz um bump, que é como se tivesse um buraco na estrada, e ele faz esse barulhinho. Só que não tem... Deixa eu ouvir isso aqui. Só que não tem movimento, cara. O carro não faz o movimento, é só no áudio. Se você botar 2 minutos e 4. Bota 2 minutos e 2 pra poder, sentir ela chegando. E aí, em 2 e 4, acontece um barulhão. Tá. Cheguei nele. Peraí que eu vou ver agora, peraí. Não, você acha que tem um barulho e não tem um movimento do carro? Cara, eu não sinto que tem um movimento do carro. Tem um movimento do carro. Tem um movimento do carro, é verdade. Tem, mas não é o barulho, né? Não é o barulho. O que eu acho engraçado, é que eu acho que na tua teoria de conspiração eu fui além, porque eu vi isso 3 vezes no filme e interpretei como uma chamada. Eu vi aqui quando ela sai, eu vi quando ela chega, né? Quando ela tá entrando na cidade. Você tinha comentado de quando ela sai. E quando ela fala com no o final filho, do filme. no meio. E quando ela fala com o filho no meio, também tem um lugar específico. Eu acho que é o mesmo áudio até, parece, sabe? É exato. Agora, por que a gente acha isso? Por que você levantou essa hipótese? Na minha ideia, pensando nesse lance, por isso que eu coloquei a tragédia grega e 3 atos, na minha ideia era pra tentar marcar os 3 atos da personagem. Dentro do filme, que pode ser dividido em 5 atos, como a história dos enredos, sim. Dentro do filme existe a história dela. E aí eles marcam a história dela com esse lugar, que é que começa a história dela. O barulho acontece quando a gente vai pra dentro do carro com ela e a gente percebe que ela tá sozinha com uma música super triste. Então... Tá, aí você tinha comentado comigo do final, que seria quando ela tá indo embora, decidindo o que vai fazer, que na verdade já tá subentendido, né, na cabeça deles, e ele chega a uma conclusão. Então também é uma outra virada. No meio eu acho que é quando ela tá falando pro filho e quando ela se dá conta que ela vai ter que fazer isso tudo que ela faz. A jornada dela... É isso que eu ia falar. A decisão dela de, ok, eu sou essa pessoa, eu não sou, mas eu vou ter que me transformar nessa pessoa, e essa é uma decisão, eu vou perder meu filho. É isso, sabe? Tipo... E aí a gente poderia dizer como se fosse aquela engolida seca, né? De dividisse, como se o áudio trouxesse aquele... Tá, então vambora, engoliu seco, você tô passando por uma lombadinha, mas vamos, que é isso que eu tô certo do que eu tô fazendo. Exatamente, cara. E eu senti, porque eu lembro que você comentou em off comigo do primeiro e do último. E eu fiquei tão focado em perceber isso que eu saquei o do meio, que eu não lembro de você ter comentado comigo. E aí eu tive essa percepção, falei, mas peraí, tem uma coisa no meio rolando, e é meio que no momento que ela entende que a coisa tem que ser assim, ou que ela tá decidindo, né, dando um passo adiante. É quando ela vai falar porque... a verdade pro filho, né? É tipo isso. Exato. Eu acho total. Agora, é um easter egg isso aí? É uma viagem nossa? Não sabemos. Pois é difícil, né? Cara. Porque isso não tá escrito no roteiro. Eu fui procurar, não tem no roteiro. Pode ser uma decisão interna e é a tipo da coisa que a gente nunca vai saber. Porque pode ser um segredo do editor com o produtor, o roteirista. Total. E tipo, bora botar isso aqui, hahaha. E fica por isso mesmo, sacou? Acredito que, sei lá, chutando 99% das pessoas não tenham percebido, e não por capacidade, é porque a gente tá focado em outras coisas, mas será que o subconsciente não carrega? Porque eu acho que tem muita coisa dessa, né, dos simbolismos e tal, então eu trouxe essa coisa do gole, de engolir seco, porque tem isso. Então, o que é uma lombada, né, o que é um tropeço, ou como você tem que tomar uma decisão, né, você muda de postura, e eu acho que o símbolo do bumpzinho aí, eu acho que ele combina muito com tudo que aconteceu. Sem dúvida. E é muito interessante nessa cena final, lá no minuto e 50, quando rola esse bump final, né, quando eles vão decidir, ele faz uma proposição na câmera, que veio o tempo todo fazendo esse fly, né, com um Steadicam, né, eu acho que eles devem ter usado muito Steadicam, né, porque tem muita coisa na mão. Ele tem uma invertida no ângulo, cara, que eu acho muito, muito curiosa, que é quando ela relaxa pela primeira vez. Que eu acho que é a primeira vez que a personagem relaxa no filme inteiro. Que é quando ela conta pra ele, né? Quando se você botar em 1 minuto e 50 e 15 e soltar, você vai ver que ela concorda, e aí a câmera faz um ângulo. Tipo, ela inverte de ângulo, tipo, ajeita. Porque até então tava meio Dutch. Deixa eu ver, 1 e 50 minutos, ainda tá torto. Aí 1 e 50 minutos e 10 segundos ainda é torto. Ainda tá torto em 50. E aí 1 e 50 e 14... Ela olha pra ele, concorda, tá torto ainda, e aí quando ela concorda, ela relaxa, aí ele corrige em 1 e 50 minutos e 20 segundos. 20 segundos corrige. Corrige e ela relaxa.
ele corrige. Putz, as coisas entraram nos eixos. É isso. E aí ela relaxa, ela vai pra trás, ó. Ela põe a cabeça. É. Tipo, aí acaba, sabe? Tipo, a música sobe, fica uma pausa, eles ficam tranquilos, Uau. ela olha pra Não, ele, total. tipo, tudo. Tá tudo bem agora. Sacou? Tá tudo e bem. vai pro preto. Não, parece que até a velocidade diminui, o vento, a quantidade de coisa atrás, né? Parece que a coisa quase dá um slow, dá uma freada. Acho que muito por conta da interpretação, né, que você estava comentando, e dessa correção, né? Que também fica aqui, né? Foi na câmera, foi na ilha, enfim. Nunca saberemos, mas a decisão pouco importa. Né? Quer dizer, o como foi pouco importa. Acho que a decisão de acertar esse quadro mediante a conclusão dela, a percepção deles, né? De falar, bom, é isso. Eu acho que ajuda muito a gente entender, bom, acabou. Eu acho que ia ser mais um símbolo importantíssimo. Também. Até porque se você for ver em termos do texto, quando ela pergunta pra ele em 1:49:59, 1:49:58, tipo, a gente vai fazer isso mesmo, você tem certeza? Eles estão indo pra matar o cara, né? O ângulo é super torto. Super torto. É esquisitamente torto, né? Então, por isso que eu acho que isso não é uma questão, ficou assim sem querer, né? Lógico. Isso foi uma decisão do cinematógrafo de entortar o eixozinho do tripé lá pra deixar a câmera meio ali, sabe? Assim, pode ser. E olhando o roteiro aqui, tem exatamente, é muito seco aqui, né? Será que a gente vai matar o cara? Pô, não tenho muita certeza. Também não, tá? Então vamos decidir durante o caminho aí. Exato. E eu acho que isso entrega uma coisa de que eles, acho que pela primeira vez, de fato entraram num consenso, né? Porque até quando eles decidem na cena anterior isso que eles vão fazer, que é ir matar o cara, eles ainda estão meio que, tipo, ainda com um pouco da raiva né? Vamos lá então resolver isso de alguma forma, mas acho que aqui eles resolveram, eu acho que se eu tivesse que continuar, que eles não matariam. Eu acho que essa conclusão que eles têm como pessoa e como convivência é muito maior do que matar o outro, né, o suspeito, enfim. Eu acho que isso diz muito mais do filme, que é aquilo que a gente comentou no começo do podcast, que é essa coisa da raiva, da violência. E eu acho que o arco do personagem, do Dixon, né, que é o cara que tá no carro, que ele se resolve aqui e ajuda ela também a resolver a situação dela, que ela entende que não tem jeito, não é matando, né, talvez não seja matando o próximo cara, a decisão do fim de corrigir, é a forma da edição, da direção, concordar com o que está sendo dito e concluir que é muito além de matar uma pessoa, né? Seria a minha forma de interpretar esse final. Enfim, é um filme brilhante, vale muito a pena assistir. Se vocês puderem ler o roteiro que está aqui embaixo para vocês, dá uma lida rápida, dá uma olhada. Não precisa também ver o filme, depois vai ler o roteiro, você pode ler o roteiro inteiro, lógico, mas não ficar na paranoia de ficar lendo e assistindo. Escolhe uma cena, uma boa dica para começar a fazer isso, pegar uma cena que você curte, pegar aquele trecho do roteiro e destrinchar ela inteira, né? Do que ficar lendo, que eu no começo eu fazia isso, eu tentava ler e ficar olhando, e aí você acaba não conseguindo diluir, porque é muita coisa. Você vê, a gente tá aqui, né, há um bom tempo já falando de uma ou duas cenas. Isso. Né? Então é um negócio, pra pegar essa prática de analisar o roteiro, começa com uma cena, como a gente fez aqui. Acho que é uma grande dica. Massa. Então é legal fazer isso também, porque isso acaba refletindo no nosso trabalho. A gente, de repente, edita um institucional e um curta, né, de ficção. Então, como é que a gente traz pro jogo a nossa personalidade, né? O nosso conhecimento. Nunca vai ser nosso, mas que tenha um pouco da gente no trabalho que a gente está fazendo. Então é isso, gurizada. Fechamos esse nosso primeiro episódio, nosso piloto, sobre os 3 anúncios para um crime, que é um filme que eu acho excelente, o Duca também achou excelente, então trouxemos para vocês poderem ver esse filme de forma diferente e aproveitar o corte. Essa é a ideia desse podcast, esse é o nosso intuito, é fazer você aprimorar a sua visão como espectador do produto artístico, mas aprimorar no sentido de gostar mais de fazer isso, porque a gente está num mundo, né, que a gente tem precisado cada vez mais de aproveitar a arte, né, e celebrar a arte, porque é muito difícil, né? É muito difícil fazer arte nesse país, nesse mundo, não é fácil. Não é mole. Não é. E para quem é editor, de fato, também, né, repensar uma coisa que eu mesmo luto, cara, vou dizer que eu luto diariamente, que é, nunca ficou do jeito que a gente queria. Pô, eu nunca, né, foi pensado de um jeito e no final ficou outro, mas às vezes são coisas que, em conjunto, e essa é a grande maravilha dessa arte que a gente está comentando, que é o trabalho colaborativo, é você, ao invés de
lutar por não ter ficado do jeito que era pra ficar, entender que são outras soluções, né? E aí nasce uma nova proposta. Eu acho que vale... Esse é um trabalho, eu tô falando aqui, né, como se estivesse dizendo a verdade absoluta, mas é uma coisa que eu busco diariamente, como eu disse, né? Muitas vezes vem um roteiro, vem uma coisa que foi desenhada pra captar, e aí capta, chega na ilha, não tem como montar aquilo que eu queria ou que foi planejado. Ou o prazo, né? E o prazo, tipo... Ou o prazo, pra amanhã. que seja, né? Então é prazo para amanhã, ou então uma parte técnica que te impossibilita de conduzir a cena daquele jeito. Mas se a gente começa a reparar e tentar trazer por esse lado a análise, a gente vê que ao invés de tentar fazer o que foi previsto, o trabalho muitas vezes nasce na ilha mesmo, né? É uma parte do processo você escrever, desenhar, captar, mas a verdade, malandro, cai no nosso colo editor, né? Porque a gente chega ali e vê o que tem, senta aí, obviamente, com o produtor e diretor e fala, ó, vamos ver o que dá pra fazer com o que a gente tem. E aí você, ao invés de ficar remoendo o que não consegue, pensar em soluções, como eu acho que esse filme que a gente falou teve soluções brilhantes pra resolver. Embora eu não tenha visto o Bruto, eu acho que eles pensaram em muitas coisas legais pra ter um resultado final espetacular. Sem dúvida. Até porque eu dando um exemplo pessoal, assim, tô cortando um curta, já cortei, né? Terminou o curta agora. E tem uma cena muito específica no curta que o ator não tava tão bom, sabe? Ele tava interpretando... Era um take que não era bom. E ficou esse take que não tá bom, porque o diretor preferiu esse take. Embora o primeiro corte e o segundo corte e o terceiro corte que eu fiz, eu botei esse take. Mas toda vez que o diretor vinha, porque o diretor é o produtor e roteirista. Então ele veio na ilha comigo, ele sentou do meu lado e falou, eu não gosto dessa cena, troca, eu quero essa. Ele chegou a pegar o Bruto pra escolher ele e dizer, eu quero take tal, do momento tal, time code tal. Porque ele queria aquela específica que não tá boa. Mas é uma decisão dele, né? Tipo, pra ele aquilo faz sentido. Quando a gente foi assistir no screen, lá, as pessoas se emocionaram. As pessoas gostaram do trecho. As pessoas acharam interessante. Mas por quê? Porque a atuação dele não estava tão boa, mas o inglês dele, porque, enfim, a fala dele estava corretamente, estava bem melhor, estava mais clara de ouvir. E eu, como sou um editor brasileiro, né? Eu não vou muito pra fala gramatical do inglês, eu vou mais pra performance do olho da coisa. Então eu não conseguia entender que era mais fluido a fala e menos fluido a emoção, né, da escolha. E é isso, é uma escolha, assim. Então isso faz também, quando eu assisto uma cena que eu não gosto muito, eu sempre fico pensando no coitado do editor que tava lá, tipo, às vezes lutando pra ela ficar boa, mas não pôde. É exatamente isso, que a coisa só pode ser decidido na ilha mesmo, então acho que isso é um exercício também. Então é isso, gurizada. Se tu gostasse do episódio, compartilha com as pessoas, manda para seu amigo editor, para sua amiga editora, que tá aí precisando de uma conversa mais profunda, tá aí nessa quarentena, ou tá chateado, enfim. Bem verdade, manda bem aí verdade. que tem... Provando que tem pessoas aqui querendo falar sobre edição pelo ponto de vista do editor também, né? Exato. Manda o nosso programa para essa pessoa, deixa seus comentários aqui embaixo, manda um e-mail aqui nos links, todos os links que a gente falou, levantou e disse vão estar linkados aqui, os links estão linkados, né? É meio engraçado, mas enfim, estarão mesmo aqui, para você poder clicar, para levantar questões. E eu gostaria de pedir que você, eventualmente, assim que você fosse sentindo, manda um e-mail falando qual filme que talvez fosse legal a gente fazer, que você acha interessante. Ou uma cena específica, Ou uma cena, né? exato. E por quê? Talvez, né? O que faz você gostar dessa cena que você queria que a gente também gostasse, né? A gente trouxe uma que a gente gostou. Qual é a sua que você gosta, né? Vamos compartilhar com a gente também, certo? Total. Mais alguma coisa, Duca? Bom, tem as dicas, né? Combinamos de dar uma dica no final. É verdade. A gente vai tentar sempre deixar dicas, livros, filmes, dicas de life hacking ou qualquer coisa assim pra vocês ao final do programa. Então, manda lá. Cara, a minha dica é o seguinte, é uma coisa que eu sempre que eu passo pras pessoas, editores ou não, a galera curte, assim, porque principalmente quem gosta de cinema, é uma conta no Instagram que você me disse hoje, inclusive, que ela vem do YouTube, chama Screenplayed, que é, basicamente, eles colocam a cena na parte de cima da tela e o roteiro rolando embaixo. Então você consegue acompanhar a cena e o texto original ali. E é muito legal ver que às vezes rola uma adaptação, mas às vezes, cara, os atores são muito fiéis ao roteiro. E é muito bacana. E, por fim, como eu disse, tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui. Fica aí a dica, instagram.com/screenplayed, como o Heineken disse. O link tá embaixo também. A minha dica é um diretor de cinema, que eu venho divulgando ele cada vez mais para um dia, de repente, ele descobrir que eu tô divulgando ele e me chamar para trabalhar, que chama Javier Dolan.
Eu vivo falando desse cara em todo lugar que eu vou. Ele tem um filme específico que eu quero chamar a atenção pra vocês assistirem, que é tipo, tira uma tarde pra fazer, porque o filme tem tipo quase 4 horas de duração. E é um estudo pra quem é filmmaker. Chama Lawrence Anyways. Lawrence Anyways é o nome da personagem, né? A personagem chama Lawrence e o nome do filme é Lawrence Anyways. E é um estudo sobre toda a escola do cinema. Tudo que você imagina que existe de técnica de filmagem, tudo que você imagina de técnica de composição, de frame, de blocking, de tudo, esse filme tá lá. Tipo, é um estudo, sabe? É um filme bem acadêmico, dificílimo de ser comercializado, porque ele é grande. É uma temática muito interessante, eu não vou falar nada pra não dar spoiler. Vale a pena, é emocionantíssimo demais. E o que eu chamo a atenção é que ele escreve, ele dirige, ele produz, ele atua em alguns personagens, assim, menores no filme, mas ele também edita o filme. Uau! E, cara, ele também faz alguns figurinos. Então, assim, é genial, cara, o quanto o cara tá dentro do processo dele, sabe, assim. E é claro, é um filme feito pra ele, por ele, sobre ele, sabe? Sim, é bem, assim, muito autoral. E eu acho que é um dos filmes mais bem feitos na história do mundo. Eu acho maravilhoso esse Fiquei filme. curioso. Chama Lawrence Anyways, do Javier Dolan. É lindo. Pra quem é fotógrafo, cara, ele tem cada frame que você fica com vontade de pausar, imprimir e fazer uma plotagem na sua casa, assim, sabe? Porque ele é um lance meio fashion também, sabe? Ele tem um background de fashionista, assim. Então tem toda essa pegada publicitária diferente, colorida. E ele brinca com as tecnologias. Tipo, ele não tá seguindo escola, o jeito certo de fazer, sabe? Não tá nem aí. É uma pura experimentação aloprada, assim. Arte Isso, mesmo, né? É fantástico, fantástico mesmo. Só que é isso. Vou procurar. São quase, sei lá, 4 horas, né? Acho que são 4 horas e tanto. É, tipo, bem longo. Mas em tempos de Irishman tá... E tem quarentena aí do coronavírus, então vambora. Exato. Vamos aproveitar. Então, mandem seus e-mails, mandem suas mensagens, deixa a gente saber o que você achou. É muito importante que você entre em contato pra gente poder saber qual caminho seguir, né? Se segue, continua nessa coisa, se faz uma coisa mais curta, enfim. Porque a gente faz isso também, em parte porque a gente quer, em parte porque a gente quer que você também queira que a gente queira. Certo? Então é isso, gurizada. Muito obrigado a todos e até mais. Até.